Estamos de volta com o programa Primeiro Deus e agora chegou o momento especial de juntos estudarmos a Bíblia. Essa semana estamos estudando sobre encontros de Jesus. A cada dia, um momento para meditarmos naquilo que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, quando Jesus teve algumas entrevistas interessantes. Hoje, nós vamos estudar sobre o encontro da noite. Quero convidar você para João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, e aqui nós vamos encontrar a história do encontro de Jesus com Nicodemos, um dos principais dos judeus. Mas, como sempre fazemos aqui no programa, antes de nós começarmos o estudo da Bíblia, nós queremos convidar você para orar. Por isso, onde quer que você esteja, se for possível, quero convidar você agora para se unir em oração comigo antes de abrirmos o livro sagrado. Ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo para que esteja com todos nós agora e que nós possamos compreender o recado que o céu tem para todos nós. Ilumine a nossa mente e nos ajude a compreender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então para João no capítulo 3 e vamos conhecer um pouquinho mais hoje da história de um dos principais líderes dos judeus, chamado Nicodemos. Pegue a sua Bíblia, vamos juntos agora compreender mais dessa história. João capítulo 3, a partir do verso 1, eu leio assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que significa nascer da água e do Espírito? O que significam as palavras de Jesus ditas a Nicodemos? Essa história ela está repleta de informações interessantes. O texto começa dizendo que Nicodemos procurou Jesus de noite. E por que ele fez isso? Porque, como um líder religioso dos seus dias, seria muito humilhante ser visto com o humilde mestre da Galileia. Mas Nicodemos foi tocado pela mensagem de Cristo. O seu coração estava se abrindo ao puro evangelho. Ele estava cansado de viver no formalismo das cerimônias judaicas. Ainda que ele fosse um dos líderes religiosos da nação, ele sentia um grande vazio em seu coração. As mensagens desse humilde mestre da Galileia tocaram-lhe o coração e ele sentiu o desejo de estar com ele em algum momento. O Espírito Santo de Deus estava atuando de forma maravilhosa na vida de Nicodemos. Sabe que 2000 anos se passaram dessa história, mas o Espírito de Deus continua atuando da mesma maneira hoje. Deus fala conosco todos os dias, todos os momentos. E que bom que você tem separado o tempo bem cedinho, às 5 da manhã, para estarmos juntos aqui no Primeiro Deus, para na primeira hora do dia buscarmos a palavra dele, buscarmos a vontade dele para a nossa vida. O conselho sempre é: não saia de casa sem antes ter o seu encontro pessoal, particular com Jesus Cristo. Enquanto o Espírito atuava na vida de Nicodemos, esse desejou se encontrar com Jesus. Descobriu onde Jesus costumava orar. E ele descobriu que Jesus ficava bastante tempo no Monte das Oliveiras, lá no jardim do Getsemane. Sabe, eu tive a alegria de um tempo atrás visitar o jardim do Getsemane. É uma emoção extraordinária.
você pisar naquele solo onde o próprio Cristo esteve. E eles dizem que ali existem algumas oliveiras milenares. E segundo alguns guias ali em Israel, aquelas oliveiras, algumas delas testemunharam do sofrimento de Jesus quando por ali passou, especialmente na véspera da sua crucifixão. E foi esse o momento, o Monte das Oliveiras, onde Nicodemos encontrou-se com Jesus. Se você às vezes também tem vergonha de Cristo, não tem problema você buscá-lo à noite. Se você às vezes se sente criticado por ser um cristão, por estar começando a aprender as verdades da Bíblia, se as pessoas criticam você por posturas que você tem adotado, não se preocupe. Jesus aceita com muita alegria, até mesmo aqueles que num primeiro momento dele se envergonham, como foi o caso de Nicodemos. O importante é que Nicodemos tomou uma atitude. Nicodemos não deixou que essas críticas atrapalhassem e ele foi até Jesus. Ali, na presença do humilde mestre da Galileia, Jesus então estava disposto a ouvi-lo e Nicodemos com muitas perguntas para fazer. E a gente percebe logo no texto que ele, quando se aproxima, ele tenta elogiar a Cristo. Ele estava buscando conquistar a confiança de Jesus. Mestre, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes a menos que Deus esteja com ele. Você percebe aqui o claro intuito de Nicodemos de tentar, através, quem sabe, da bajulação, conquistar a confiança de Cristo. Mas Jesus não precisa disso. O que Jesus fez? Ele foi direto ao ponto e disse assim: olha, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você entende essas palavras? O que significa nascer da água e nascer do Espírito? Eu queria mostrar para você algumas imagens. A primeira delas tem a ver com nascer da água. Aqui é uma alusão clara de Cristo à cerimônia do batismo. Isso significa nascer da água. Nascer da água é quando o ser humano toma a decisão de aceitar a Cristo como Salvador pessoal e então passa pelo rito do batismo. Você não vai encontrar o rito do batismo no Antigo Testamento. Essa é uma doutrina neotestamentária, do Novo Testamento. E, aliás, João Batista foi o primeiro que aparece nos evangelhos batizando pessoas. E ao batizar essas pessoas, o batismo tornou-se um símbolo do novo nascimento, da nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo depois desenvolve uma teologia a respeito do batismo, e lá em Romanos, no capítulo 4, no capítulo 6, verso 4 a 6, Paulo vai dizer claramente de que o batismo celebra a nossa morte para o pecado, o nosso sepultamento e o novo nascimento. Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós morremos para o pecado, para a velha vida, para o velho homem, somos sepultados, a nossa natureza pecaminosa, e nascemos em Cristo para uma nova vida. Paulo vai chamar esta nova vida de nova criatura. Deus implanta em nós uma natureza espiritual e a partir desse momento nós temos agora os desejos de Cristo. Nós gostamos de falar das coisas que Cristo gosta. Nós gostamos de pensar os pensamentos de Cristo. Nós temos deleite em estudar a palavra de Cristo. É o novo homem que chega. Isso significa nascer das águas. E o que tem a ver com nascer do Espírito? Essa é uma outra expressão usada por Jesus. Quando Jesus diz que nós precisamos nascer do Espírito, Jesus está falando que eu e você precisamos passar por uma renovação espiritual. De fato, Deus se propõe a fazer algo novo em nosso coração. E quando Deus faz algo novo, não é uma melhora da velha vida, é algo totalmente novo. Você já reparou como é o novo do homem? A nova Brastemp, o novo Corolla, a gente chama de novo aquilo que foi reformado. Muda-se uma pintura, muda-se um design, muda-se um atributo, alguma coisinha e chamamos de novo. Esse não é o novo de Deus. O novo de Deus, ele é completamente diferente. Ele é melhor. Quando Deus nos torna nova criatura, Deus nos faz completamente novos. Ou seja, o velho homem fica no esquecimento. Nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Esse é um milagre que acontece de forma quase que imperceptível, sabia?
E Cristo falou isso para Nicodemos. Olha o que ele diz aqui em João no capítulo 3, no verso 8. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vais. Assim é todo que é nascido do Espírito. Você já percebeu que muitas vezes vemos uma árvore se movendo, o vento balançando, mas a gente não o vê? Assim é aquele que é nascido do Espírito Santo. A obra é uma obra silenciosa que Deus vai operando em nosso coração. E se você está aqui a esta hora da manhã, conectado nesse programa, certamente é porque Deus começou já a fazer no seu coração esta obra maravilhosa do Espírito. O Espírito vai atuando de uma forma muito bela. Ele vai nos convencendo, de acordo com Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. E aos poucos a nossa vida vai sendo transformada. Passamos a ser pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Que beleza, não? Que coisa extraordinária. Assim disse Jesus para Nicodemos, como um vento atua, assim o Espírito atua no coração daquele que está disposto a sofrer essa mudança, a passar por essa metamorfose, a mudar completamente o seu estilo de vida. Mas os ensinos de Cristo não pararam por aí. Queria chamar a sua atenção agora, João no capítulo 3, para o versículo 13, onde Jesus continuou dizendo: Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que por o que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Em seu diálogo com Nicodemos, naquela noite, lá no Monte das Oliveiras, Jesus evoca uma imagem muito conhecida por Nicodemos e por todos os filhos de Israel. Você se lembra do momento em que serpentes abrasadoras invadiram todo o acampamento de Israel? Essas serpentes estavam ali espalhando seu veneno e muitos estavam morrendo no acampamento. O povo, como sempre, clamou a Deus por socorro, por misericórdia. E Deus deu uma orientação clara a Moisés. Ele deveria confeccionar uma serpente de bronze, colocá-la numa haste, e essa serpente de bronze deveria ser erguida numa haste no meio do acampamento. Todo aquele que ferido fosse ou picado fosse por essas serpentes, ele deveria vir, olhar para essa serpente de bronze. E ao olhar para essa serpente, ele seria curado. É verdade que nessa serpente de bronze não havia nenhum elemento curador, não era a serpente que tinha poder, mas essa serpente de bronze, ela estava ali nesse momento representando o próprio Filho de Deus, representando o Messias, que em algum momento viria para dar a sua vida pela humanidade. E quando as pessoas contemplavam essa serpente colocada numa haste, a sua fé deveria voltar-se para o Messias vindouro. E era crendo na vinda do Messias e na obra que ele faria que eles encontravam o remédio para o problema que eles estavam enfrentando. Essa linguagem era muito comum para Nicodemos. Assim como Moisés ergueu essa serpente, o Filho do Homem será levantado. Talvez você possa perguntar, mas pastor, interessante, né? Na Bíblia, a serpente não é símbolo de Satanás? Às vezes sim, aliás, na maioria das vezes. Se você for para Apocalipse capítulo 12, lá vai explicar que a serpente, a antiga serpente, ela é o próprio diabo, Satanás. Mas às vezes também o leão, por exemplo, é usado como um símbolo de Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas o apóstolo Pedro também disse que nós devemos cuidar, porque existe um inimigo como um leão que ruge ao nosso redor buscando a quem devorar. Então a Bíblia às vezes usa o mesmo elemento para representar mais de uma coisa. Mas ficou muito claro para Nicodemos naquela noite que essa serpente de bronze levantada era uma tipologia do Messias. Messias esse que a nação inteira estava aguardando, inclusive ele. E ele agora estava sendo muito tentado
a acreditar de que esse humilde mestre da Galileia era o Messias prometido da profecia. Interessante que essas palavras ditas a Nicodemos suscitaram a fé em seu coração. Passaram cerca de 2, quase 3 anos desde essa experiência. E no exato momento em que Cristo foi crucificado no Calvário, cumpriram-se as suas palavras ditas a Nicodemos. Assim como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida. Você sabe, quando a cruz de Cristo foi erguida no Calvário, Nicodemos presenciou a cena. Ele foi uma testemunha ocular de tudo aquilo que estava acontecendo. E ao ver o Filho de Deus sendo erguido na cruz, Nicodemos lembrou-se daquela entrevista secreta à noite, há alguns anos atrás, quando ele ouviu da boca do próprio Cristo que assim como Moisés levantou a serpente numa haste, o Filho do Homem seria levantado. E interessante que essa expressão para haste usada por Cristo é uma expressão relativa da própria cruz. Em outras palavras, assim como Moisés levantou a serpente numa haste, importa que o Filho do Homem seja levantado numa cruz. Jesus Cristo foi levantado numa cruz, para que todo aquele que visse e cresce possuísse a vida eterna. E quando Nicodemos viu aquela cena, automaticamente sua mente se voltou para as palavras de Jesus. E foi com muita alegria que ele entendeu que Jesus, pendurado na cruz, era o Messias que estava dando sua vida por causa dos seus pecados. Nicodemos creu. A história deste homem foi mudada. E por que foi mudada? Porque ele teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Eu fico imaginando toda a gratidão que enchia o coração de Nicodemos ao perceber que o Mestre havia dito para ele o que iria acontecer. E quando isso aconteceu, e ele foi testemunha ocular, ele entregou-se completamente, agora, à missão de Jesus. Nicodemos era um homem muito rico, mas ao lado de José de Arimateia, eles dedicaram toda a fortuna que eles possuíam para a pregação do Evangelho, para que a causa de Deus avançasse. Mas o relato e a conversa de Nicodemos e Jesus não terminou por aí. Chegamos então, João no capítulo 3 ao verso 16. Aquele que pode ser considerado o verso áureo da Bíblia. Jesus disse então para Nicodemos, definindo a missão do Filho do Homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a maravilhosa mensagem que Deus tem para mim e para você hoje. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém escreveu certa vez, porque Deus amou o maior amor. Você sabe que na língua grega existem pelo menos 4 palavras para amor. Você tem a palavra ágape ou agape, que fala sobre o amor divino. Você tem a palavra filéu, que tem a ver com o amor filial, o amor familiar. Você tem a palavra eros, que tem a ver com o amor erótico de um homem e uma mulher. E tem a palavra estergo, que é um amor mais generalizado. O discípulo do amor poderia ter escolhido qualquer uma dessas palavras para serem usadas, mas ele buscou dar uma ênfase maior ao declarar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É assim que Deus ama. Não dá para explicar o amor de Deus. Era isso que Jesus queria deixar claro para Nicodemos. A despeito das suas fragilidades, das suas incertezas, a despeito das dúvidas e dos conflitos que ele vivia em seu coração, Jesus queria deixar claro para Nicodemos de que ele o amava.
E é claro que para nós hoje, esta é a boa notícia do Evangelho. Deus nos ama. Deus ama você muito mais do que você jamais sonhou. Se eu perguntasse para você qual é a pessoa que você mais ama nesta vida, certamente você saberia responder. Para alguns será um pai, uma mãe, para outros um filho, uma filha, o cônjuge. Mas por que você ama essa pessoa? Muitas vezes o nosso amor, ele acontece porque essa pessoa cuidou de nós, porque essa pessoa se importa, porque essa pessoa quer o nosso bem e tantas outras coisas. Deus, ele ama de forma genuína. Deus nos ama, sabe tudo a nosso respeito e quer sempre o nosso melhor. Deus ama você, tenha certeza hoje disso. Ao você sair para esse dia, para o seu trabalho, para os seus estudos, para as suas atividades, Deus ama você. E sabe qual é a maior maravilha do amor de Deus? Deus nos ama de forma incondicional. Sabe o que isso significa? Não importa o que você faça, Deus continuará amando você. É isso mesmo. O amor de Deus é incondicional. Não importa o que você faça da sua vida, Deus continuará amando você. Olhe para a história do filho pródigo, por exemplo. Alguém que desejou a morte do pai, alguém que gastou toda a sua parte da herança, alguém que viveu longe de casa. Mas quando ele volta, o pai o espera de braços abertos. É justamente isso que nos ensina a cruz do Calvário. A cruz nos ensina que o Filho de Deus, mesmo na morte, ele não cruzou seus braços, ele morreu de braços abertos para receber você. E saiba que lá na cruz do Calvário, aliás, no Monte da Caveira, no Gólgota, as 3 cruzes que lá estavam, elas representam toda a humanidade. De um lado, o ladrão que aceitou a graça de Deus nos últimos momentos da sua vida. Ele está ali representando todos aqueles que um dia aceitam a graça de Jesus. Do outro lado, você tem alguém que rejeitou a Cristo, que morreu no pecado e sem esperança. Ele está ali para representar todos aqueles que um dia rejeitarão a salvação e a vida eterna. E ao centro está aquele que morre em nosso lugar. Alguém disse com muita propriedade: nas 3 cruzes nós temos ali um ladrão que morre para o pecado. Na cruz do mau ladrão assim chamado, alguém morre no pecado. E ao centro você tem Jesus, que morre pelo pecado. Pois foi para pagar o preço do nosso pecado que Jesus deu sua vida na cruz do Calvário. Essa é a estranha obra de Deus. O justo morre para que o pecador viva. E Cristo foi tratado como eu e você merecíamos, para que nós um dia pudéssemos receber o tratamento que Ele tem direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que nós fôssemos justificados pela sua justiça, da qual nós não tínhamos parte. Na cruz, Ele sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a Ele pertencia. O que você vai fazer diante de tão maravilhoso amor? Eu espero que hoje você tome a mesma atitude que um dia Nicodemos tomou. Nicodemos abriu seu coração a Jesus e aceitou a graça maravilhosa que Ele oferece. Aquelas mãos estendidas para Nicodemos também estão estendidas hoje na nossa direção. O mesmo amor que Jesus teve para com Nicodemos, o mesmo tempo que Ele teve para dar atenção, para estar com Ele, Ele também deseja estar com você. Ele deseja cuidar de você. Por isso, enquanto nós ouvimos agora mais uma canção, eu queria que você pensasse: qual será a sua resposta ao maravilhoso amor de Jesus hoje? Pensa nisso. No Getsemane foi que meu Jesus orou. Se
se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, por mim suportou. Ele carregou a minha cruz. Vem ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Que linda canção! E quão bom é pensarmos no quanto Deus nos ama e nessa graça maravilhosa que um dia nos foi ofertada. Abra o seu coração agora. Aceite esse amor maravilhoso. Permite que Jesus entre no seu coração e tome conta da sua vida. Você quer orar comigo agora? Nosso Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por sabermos que o Senhor nos ama e tem planos especiais para todos nós.
Obrigado, Jesus, porque hoje nós temos a certeza que, a despeito dos nossos pecados, existe uma oportunidade de salvação. O homem do Calvário está vivo e, nesse exato momento, lá nos céus, intercedendo por todos nós como supremo advogado. Nós queremos, Senhor Deus, declarar o nosso amor e a nossa entrega ao Senhor e suplicar que, ao longo desse dia, a Tua bênção nos acompanhe e a Tua presença seja uma constante. Nós não merecemos nada do Senhor, mas tudo isso te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.